estamos aqui para nossa live, eu, a doutora Mayra. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aí assistindo a gente. Essa é a primeira live do Empório Manjericão, que eu tenho o prazer de fazer com a doutora Mayra, que eu quero apresentar para vocês. A doutora Mayra é odontologista especializada em odontologia ortomolecular e harmonização facial. Agora eu vou deixar que ela se apresente. Oi, gente! Muito obrigada pela presença de vocês. Estou super contente em participar desse momento, das futuras comemorações com a EGI. Sem dar spoiler, né? E hoje, olha que bacana, foi coincidência quando a gente marcou, eu não lembrava. Hoje a gente está fazendo 11 anos de loja. Que delícia! Parabéns! Então, que legal! Parabéns! Mas para quem não me conhece, meu nome é Mayra Andruskevicius, sou dentista já há um pouquinho mais de 20 anos e as minhas especialidades, como a Edi falou, a parte de odontologia ortomolecular, harmonização facial, orofacial e odontologia estética. E aí o pessoal né? Não é? O que é odontologia ortomolecular? E aí vamos lá. Remetendo um pouquinho o conceito da ortomolecular dentro da medicina, é uma especialidade que tem por objetivo manter o equilíbrio de vitaminas, minerais, hormônios, gerando saúde. Nós acreditamos que se o nosso sistema, o nosso corpo estiver em equilíbrio, nós teremos saúde. E em contrapartida, na deficiência de qualquer uma dessas substâncias, nós teremos doença. Então, isso tem tudo a ver com a parte odontológica, sim, porque em várias deficiências nutricionais eu tenho problemas odontológicos que não saram nunca, eu tenho deficiência em resultados de tratamentos de harmonização. Então, se eu consigo juntar toda a parte sistêmica interna ao tratamento que eu vou executar, nossa, eu vou otimizar e conseguir resultados muito melhores. Porque eu acredito que muitas pessoas procuram um dentista achando que é um problema quase externo, os dentes, né? A boca não faz parte do corpo. A boca não faz parte do corpo. E às vezes não dá resultado e a pessoa fica se perguntando por que não dá resultado, mas porque não está olhando para o todo, né? Sim, sim. E muitas vezes, quando a gente recebe o paciente, ele apresenta um determinado problema que dentro da atuação da odontologia convencional, todos os recursos já foram esgotados e aquele problema persiste. Quando a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, exame de sangue, análise nutricional, a gente vai, aí, no ponto certo, a gente identifica o problema e aí a gente consegue uma solução. O resultado é muito mais rápido, provavelmente, né? Sim, muito melhor. Aliás, falando em nutricional... é verdade. Olha que importante. Gostaríamos de parabenizar todos os nutricionistas maravilhosos que nos ajudam sempre aí a manter os nossos pacientes com a saúde, lá em cima, com a alimentação adequada, tudo certinho. Então, parabéns para todos os meus colegas. Parabéns aos nutricionistas que ajudam a gente nessa difícil missão das pessoas entenderem o quanto a alimentação é importante. Apesar de que eu acho que de uns anos pra cá isso vem ficando cada vez mais enraizado nas pessoas, né? Tá melhorando bastante. Aproveitando também, gente, eu quero deixar claro aqui que eu não vou invadir espaço de profissional nenhum. Eu sou cirurgiã dentista e dentro da ortomolecular eu atuo na minha área de atuação, que é dentro dos tratamentos odontológicos, intrabucais e da parte de harmonização orofacial. Então, se eu identifico e faço um diagnóstico de uma necessidade que tem relação direta com a minha área de atuação, eu consigo ajudar o paciente e melhorar toda essa condição. Porém, quando eu recebo um paciente totalmente descompensado, aí eu acendo a minha fogueira e chamo meus colegas aí, os super-heróis, os nutricionistas, a minha colega doutora Larissa, que é nutróloga, enfim, para me dar todo esse suporte nutricional que eu preciso para colocar esse paciente em condições de receber um tratamento. Nos eixos, né? Então eles são fundamentais. Isso é importante, né? O fato de você ter um conhecimento não substitui
uma consulta ou um tratamento com um profissional, um nutricionista ou um nutrólogo. Agora, você estava me contando outro dia, Mayra, que eu achei muito curioso o que é que o intestino tem a ver com o tratamento estético. Tudo, gente. Aliás, existe, assim, o intestino, eu acho que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Dizem que é o segundo coração, né? E ele tá ligado, já existem, já se descobriu a ligação que existe entre o intestino e outros órgãos que afetam completamente a nossa saúde de um modo geral. Então existe o eixo intestino-pele, ou seja, tudo de ruim que acontece ou de bom no nosso intestino reflete na nossa pele. Existe o eixo intestino-fígado, intestino-cérebro, intestino-útero. Então ele tem ligações diretas com outros órgãos que refletem consequências e benefícios diretamente. Com relação a intestino e pele, gente, como é que funciona? Então vamos lá. Eu gosto das minhas associações, que eu acho que fica bem bacana das pessoas entenderem. Quando nós ingerimos algum alimento ruim, um fast food, porcaria, refrigerante, esses doces melequentos, enfim, um alimento que não seja saudável. A hora que ele chega no intestino, ele vai alimentar nossas bactérias ruins, porque no nosso intestino ele é recheado de bactérias boas e bactérias ruins. Para que isso fique em equilíbrio, nós precisamos ter muito mais bactérias boas do que bactérias ruins. Quando nós temos uma frequência grande de ingestão de porcaria, a gente alimenta as bactérias ruins e aí as bactérias boas ficam mais fraquinhas. Essas bactérias ruins, elas fazem com que o nosso intestino, ela libera um monte de substância tóxica e faz com que o nosso intestino fique permeável. Ou seja, a gente começa a liberar de dentro do intestino para a corrente sanguínea um monte de toxina. Essas toxinas vão causar uma inflamação geral no nosso organismo. Com o nosso organismo inflamado, a gente libera o quê? Radical livre. E aí é uma quantidade absurda de radical livre. Radical livre, ele vai fazer o quê? Em contato com a nossa pele, os radicais livres vão destruir colágeno. Destruindo colágeno, eu tenho flacidez, eu tenho envelhecimento. Então tem uma relação de... Isso entre outros fatores, é que eu não vou ficar aqui falando sobre todo o funcionamento, senão a gente vai até amanhã em cada tópico. Mas normalmente é assim que acontece. Por outro lado, quando eu tenho uma alimentação saudável, rica em alimentos saudáveis, eu vou melhorar minha flora boa, minhas bactérias boas, meu intestino, ele vai ficar mais resistente e aí, por consequência, essa cascata ruim não vai acontecer. Conta aí pra gente, como tá seu intestino? Cheio de bactéria boa, cheio de bactéria ruim. Conta pra gente, porque acho que todo mundo tá aí mais pra ruim do que pra boa. Então, resumindo assim, como dizia minha avó, como que ela falava? Por fora a bela viola, por dentro o bolo bolorento, né? Exato. Então não é que não adianta, mas assim, o resultado de um tratamento, ele vai ser maior ou menor de acordo com aquilo que você está ingerindo na sua alimentação. Sim, é uma relação muito direta. Tem coisas que, se nós consumirmos, eu vou melhorar e otimizar demais o resultado dos tratamentos. E tem coisa que vai ser maléfico, sem dúvida. Eu lembro que você comentou comigo que para tratamento de melasma, que são aquelas manchas na pele, você indica o probiótico? Isso, porque já se sabe que existem inúmeras causas para a gente ter o melasma. Melasma, para quem não sabe, são algumas manchas escurecidas características na pele, não é qualquer mancha, mas são manchas que aparecem em grande maioria nas mulheres no rosto e são manchas de difícil tratamento. Dentre as causas, que pode ser estresse, excesso de sol, alterações hormonais, gravidez justamente por conta da alteração hormonal. Eu tenho uma das causas também, um intestino que está doente,
que não está funcionando direito devido à má alimentação. Um intestino que não funciona direito, que é a questão que eu expliquei inicialmente, vai estimular a formação das manchas do melasma. Então, o que a gente faz? Se eu tenho um intestino repleto de bactérias ruins, eu vou estimular a formação do melasma. Não adianta eu só pensar num tratamento tópico no consultório, um peeling, enfim, seja qual for o tratamento que nós formos escolher, mas enfim, não adianta eu fazer só um tratamento externo e o meu organismo continuar estimulando essa formação. Como uma das causas é a quantidade de bactérias ruins no intestino por conta da alimentação, quando nós entramos com o probiótico 30 dias antes de um tratamento para melasma, eu já melhoro bastante essa questão da flora e eu diminuo uma das causas de incidência do melasma. Então, eu já melhoro a questão do resultado. Porém, não adianta a gente dar o probiótico para o paciente e ele manter os hábitos ruins. Eu ia falar isso. Né? Por quê? Eu comparo como um peixinho. Não adianta eu colocar um peixinho num aquário sujo e imundo. Esse peixinho vai morrer. A bactéria, os probióticos, se eu tomar o probiótico e continuar com uma alimentação ruim, eu vou continuar desenvolvendo bactérias ruins e de nada vai adiantar o meu probiótico. E para vocês, só para contar, existem probióticos orais que você toma, mas, por exemplo, tem um probiótico que você pode fazer na sua casa, que é o kombucha. O kombucha é um probiótico fantástico que você cuida dele com chá verde e você cuida dele também com açúcar mascavo, é bem simples. E a gente tem para doar aqui na loja, quem quiser, a gente tem kefir, que também é um probiótico. Então, se você quiser, a gente sempre tem os clientes doam pra gente doa para os clientes. Então, se você estiver precisando tomar um probiótico, você pega aqui o kefir pra gente, você tem que cuidar dele como um animalzinho de estimação. Eu falo que o kefir é o cachorro e o kombucha é o gato. É muito mais fácil ter kombucha do que ter kefir, mas kombucha a gente não tem pra doar agora. Mas kefir, se você quiser, pode mandar um WhatsApp pra gente, vem aqui retirar o seu, a gente tem o de água e o de leite. Mas olha o que a doutora Mayra falou, come direito, porque o kefir não vai fazer milagre. O kefir, pra quem não sabe, parece uma couve-flor, assim, parece um bichinho, e aí você cultiva ele no leite ou na água e ele vai aumentando de tamanho. Mas a gente tem aqui, só dá um oi que a gente reserva pra você. Sim. Bom, vamos falar agora da importância da proteína. A gente sabe que a proteína ela é fundamental para a gente manter a musculatura, para que a gente tenha o músculo mais forte, para que a gente tenha massa magra e menos massa gorda. Mas o que a proteína tem a ver com os tratamentos estéticos? Então, se a pessoa ingere pouca proteína, eu vou ter flacidez. Óbvio que cada pessoa necessita de uma quantidade ideal de proteína, isso dentro da alimentação. E, gente, quem vai cuidar disso é a nutricionista, é a nutróloga. Que é muito pessoal, né? Não sou eu que vou montar o plano alimentar do paciente com relação à quantidade de proteína. Nos tratamentos estéticos, o que eu utilizo é o colágeno, que é um aminoácido também. É uma proteína. Né? A questão do colágeno, ele é super, eu entendo ele como fundamental para alguns tratamentos, para que eu consiga resultado. Não só consiga, mas otimize resultados. Existe uma divergência enorme entre os profissionais sobre o colágeno. Tomar ou não tomar colágeno. Vai funcionar ou não vai funcionar? Então, assim, eu posso falar dentro da concepção que eu tenho, da opinião da doutora Mayra, né? E aí eu respeito a opinião dos outros profissionais. Mas dentro da minha curva de aprendizado, o que eu entendo do colágeno é que, a partir do momento que ele é ingerido, eu consigo levar 60% dele para minha pele. O que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam desistindo porque tomam uma semana, 15 dias e fala que não viu o resultado. É eterno, né? Então, assim, vamos lá.
O colágeno. Passou 40 anos comendo errado. Aí uma semana, coitadinho do colágeno tem E que fala, essa ruga não né? sumiu, o colágeno não funciona. 40 anos tomando aquele sol imenso. Aí o colágeno tem que funcionar, gente. Não é assim. Para que a gente observe resultados da ingestão do colágeno, eu preciso de pelo menos 90 dias. E é óbvio que o colágeno, ele vai se depositar nas regiões aonde o corpo estiver necessitando. Existem tipos diferentes de colágeno para cada situação. Então, a molécula do colágeno, por exemplo, que eu vou tomar para articulação, é diferente do tamanho da molécula que eu quero para utilização de melhora de qualidade de pele, estímulo de colágeno. A quantidade que eu vou tomar também é super importante. Numa situação onde eu vou fazer um tratamento de estímulo de colágeno, eu normalmente entro no primeiro, segundo mês com uma dose muito alta de colágeno para eu realmente otimizar esse resultado. Então, depois a gente, óbvio, entra num período de manutenção, mas eu entendo como extrema importância. E vamos lá, mais uma vez, dentro das minhas historinhas. Quem me acompanha conhece os famosos fibroblastos. Quem são eles? São as células que produzem colágeno. Quando eu faço um tratamento de estímulo de colágeno, como é que funciona? Eu coloco o produto lá para dentro e sinalizo para esse fibroblasto, para essa célula: ei, acorda, fabrica colágeno. Aí a célula fica toda animada para produzir colágeno, né? Vamos lá. Então agora eu vou fabricar meu colágeno, deixa eu buscar meus ingredientes e começa a procurar ingrediente que é o colágeno que a gente toma, é a vitamina C. Eu ia falar, a vitamina C é fundamental. Sim, é o silício, é o ferro, como se fossem ingredientes de bolo. Se isso não estiver disponível, ele não vai conseguir fabricar o colágeno e a elastina que a gente procura como um objetivo de resultado de bioestimulador. Então, se eu entrar com esse tipo de suplementação junto com o tratamento, sim, aí eu vou obter resultado. Ok. E é importante falar que assim, o colágeno você suplementa, né? O corpo produz, mas ao longo do tempo você vai perdendo a capacidade de produção do colágeno. Mas as outras vitaminas que a doutora Mayra falou, por exemplo, o ferro, o zinco, o selênio, você consegue através de uma alimentação equilibrada, né? Sim. Você consegue fazer o tratamento, eu imagino, e você vai me falar, o colágeno você suplementando e toda a alimentação, isso que a gente falou, acompanhado de um nutricionista, você consegue suprir com a alimentação. Você consegue suprir com a alimentação, eu imagino, ferro, a não ser que você esteja com uma grande deficiência, né? Mas senão, os alimentos, no geral, eles conseguem te dar esses nutrientes. Se a pessoa seguisse a orientação do nutricionista, sim. arrisca. A gente está falando do mundo ideal, né? No mundo ideal. No mundo real, normalmente as pessoas seguem parte das orientações que são passadas. Então, existe uma suplementação básica que eu busco fazer quando eu realizo os tratamentos, considerando o mundo real, que eu sei que não vai ser 100%, né? Óbvio que se ele seguisse regradinho tudo aquilo que o nutricionista ou o nutrólogo passa, muito provavelmente nós precisaríamos de muito menos suplementações, né? Será que tem pergunta aí pra gente? Vamos dar uma olhada aqui. Olha, a menos que eu tenha perdido alguma coisa, não tem nenhuma aqui por enquanto. Entre os tratamentos que as pessoas procuram muito, as pessoas procuram muito Botox, né? E às vezes a pessoa fala, apliquei Botox, não adiantou de nada. Qual é a orientação, não vamos falar nutricional, mas alimentar que você dá quando uma pessoa procura colocar Botox? Porque eu lembro que você me falou, olha, tem alguns minerais, algumas vitaminas que são importantes a pessoa ingerir antes, durante e depois do tratamento para que tenha melhor resultado. Sim, no caso do Botox, para que o Botox fixe no músculo,
ele depende de um mineral que é o zinco. Muitas vezes, se o paciente tiver essa deficiência, eu vou diminuir o poder de ação e fixação desse Botox. Quando eu faço as aplicações de Botox no consultório, eu faço as devidas suplementações por um período de 10 dias, eu faço a suplementação desse zinco associado a uma enzima que potencializa essa absorção do zinco no organismo, para que eu consiga aumentar, potencializar o efeito desse Botox. Os estudos mostram que a gente tem um ganho aí de 20 a 30% quando a gente faz esse tipo de suplementação. Eu acho que pensando em Botox, qualquer coisa já está valendo a pena de ganhar de prazo, né? Existem alguns outros fatores quando a gente faz a aplicação do Botox, que eu acho que o zinco já está um pouco mais difundido. Mas quando a gente tem aplicações sucessivas de Botox, a gente precisa, porque a gente vai relaxar a musculatura, a gente precisa pensar numa possível flacidez superficial da pele. E aí, mais uma vez, entra ingestão correta de proteína, ingestão de colágeno, para que a gente evite essa flacidez que a gente chama de flacidez tissular. Outra questão que é importante a gente tomar cuidado, e aí não seria não só com o Botox, mas com qualquer procedimento estético, é um fenômeno que acontece no nosso organismo chamado glicação. A glicação, ela acontece quando a gente consome muito açúcar ou muito carboidrato, que na hora de metabolizar vira açúcar também. O que acontece com as nossas células quando a gente consome açúcar demais? Quando a gente tem muita glicose circulando no nosso organismo, essa glicose começa a grudar em proteína. E qual a proteína que a gente mais tem no organismo? Colágeno. Quando esse açúcar gruda no colágeno, ele forma um caramelo. A pele, inclusive, das pessoas que a gente fala, a pessoa está glicada, fica uma pele mais amarelada. Por quê? Fica caramelizada. E aí... Não é um caramelo bom de comer. Péssimo. Mas quando essa glicose gruda no colágeno, ele carameliza o colágeno e quebra. Nossa, não tinha ideia disso. É como a gente fazia, como se nós fizéssemos a calda do pudim de leite, e aí ela endurece. Você faz assim, ela quebra. É isso que acontece com o nosso colágeno. Então, não só para os tratamentos de Botox, mas qualquer tratamento que eu queira estimular a formação do colágeno, é super importante o controle da quantidade de açúcar que vai ser ingerido, porque senão a gente vai glicar. E colágeno dura 15 anos. O turnover dele, a renovação de um colágeno, uma fibra de colágeno, leva 15 anos. Então, estragou, tem que esperar 15 anos. Ela vai ficar lá meia boca por quase 15 anos. Nós tem que começar agora a tirar esse açúcar. Gente, açúcar, todo mundo sabe que não é bom. Aqui, no Empório Evangelical, as pessoas às vezes vêm, a gente vende açúcar mascavo, açúcar liberado. As pessoas vêm e perguntam assim, qual é o açúcar mais saudável? Eu respondo, nenhum. As meninas falam, mas você não quer vender? Eu falo, eu quero, mas eu preciso ser sincera com o cliente. Não tem nenhum açúcar que seja bom. O bom é não ter açúcar. Claro que o açúcar das frutas, enfim, mas e eu nem sabia disso, ainda bem que eu não como açúcar. Gente. Não está glicada. Eu tô brincando, eu tirei açúcar da minha vida já faz uns 15 anos. Suco sem açúcar, bolo sem açúcar, café sem açúcar, tudo sem açúcar. Então, mas tá chocolate 90%. Mas é hábito, né? Tem que mudar o hábito. Agora, o que ajuda a minimizar os efeitos da glicação é o consumo de antioxidante. E é assim, o que é o tal do antioxidante? Todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. São substâncias que protegem o nosso corpo dos efeitos nocivos dos radicais livres. Nós produzimos radicais livres e aí, até um determinado ponto, ele não é ruim. O problema é o excesso. Então, os antioxidantes, eles vêm para proteger o nosso organismo contra esses efeitos nocivos. Então, o consumo, por exemplo, da vitamina C. Suco de uva. Suco de uva que tem o resveratrol. Goji berry tem
100 vezes mais vitamina C que uma laranja, uma frutinha que você come uma colherzinha de sopa, que é super rico em vitamina C. Cobre, selênio, zinco. Cobre, selênio e zinco a gente tem muito nas castanhas, na linha de castanha. Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, que aliás as pessoas deveriam comer pelo menos 40 gramas por dia, né? Porque ela é fundamental. O problema, aí você fala 40 gramas, mas o que são 40 gramas? As pessoas entendem que é um saco. Não. De 40 gramas equivalente a mais ou menos 4 colheres de sopa. Eu falo que é o fundinho da mão aqui, ó. Você põe o fundinho da mão, mas não é o fundinho da mão cheio, o fundinho da mão aqui, ó. Então, o que você precisa comer de castanhas e litros de castanhas por dia. Se vocês estão gostando, deixa um like aí, manda um coração pra gente saber que vocês estão curtindo, que vocês estão ouvindo a gente. Né? Escolhe algumas pessoas, clica no aviãozinho e dispara aí pra quem você gosta e porque, quer gente, que esse é um tenha. assunto que interessa a todo mundo. Quem quer ficar mais bonita, quem quer ficar mais bela, mas o tratamento estético é importante e a alimentação também. Agora vamos falar da água. Sabe que eu esqueci? Que? Do colágeno, horário, que as pessoas me perguntam que sim. horas eu devo tomar o colágeno. Colágeno, que a gente recomenda é que seja tomado à noite. E por quê? Para que nós formemos o português tá certo? Formamos. Para que a gente forme o colágeno, depende de 2 hormônios. O hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, e da melatonina. Os 2, eles só são produzidos à noite. Então, como o colágeno é dependente desses hormônios na formação, a gente recomenda que seja tomado à noite, porque o pico desses, por exemplo, do GH é das 11 da noite até mais ou menos... O GH é o hormônio do crescimento. Hormônio do crescimento. Aliás, ele tem várias funções e uma delas é ajudar na síntese e na produção do colágeno. Então, eu recomendo para todo mundo tomar colágeno, toma à noite. Se tomar de dia, ele só vai dar saciedade e vai maturar o colágeno que já foi feito. Mas se eu quero sintetizar, se eu quero fabricar, toma à noite. Toma colágeno à noite para acordar mais bela. Sim. Agora vamos falar da água. Qual é a importância da água? Muita gente não toma água, eu já vi gente falar que não gosta de água. O que tem água de importante no tratamento estético? Tudo sem água não vai funcionar. Se a gente não tomar água, a gente não vai ter nem o funcionamento adequado do nosso organismo. A água, dentro do tratamento estético, e focando só nessa parte, ela tem função primordial de hidratação. Então, vamos lá nas comparações. Eu recebi um arranjo de flor lindo e maravilhoso do meu benzão. Aí eu coloco naquele vaso com a terra seca, sem vitamina, sem água, sem nada e largo lá. O que vai acontecer daqui 3 dias? Vai perder o benzão e as flores. Né? Vai estar horrível. Agora, se eu pegar as flores lindas que o meu Ricardão deu e colocar ali num vaso lindo, maravilhoso e regar bonitinho com bastante água e manter hidratada, eu vou preservar essas flores. Vai durar por semana. Por muito mais tempo. Na nossa pele funciona a mesma coisa. Se eu fizer um tratamento de estímulo de colágeno, para melhorar a qualidade da pele, enfim, seja qual for o tratamento, e eu não tiver essa pele hidratada, eu não vou ter resultado também. E aí a quantidade. Até um tempo atrás você falava, consuma 2 litros de água, consuma 2 litros de água. Mas o meu peso é diferente do seu, que é diferente das meninas que trabalham com você, do pessoal... Enfim, cada pessoa tem um peso diferente. Então, para calcular a quantidade de água que você deve consumir, é só fazer uma regrinha básica. 35 ml de água multiplicado pelo peso. E aí você vai chegar na quantidade de água que você precisa consumir. Menos do que isso, gente, vai faltar hidratação, os órgãos não vão funcionar da maneira adequada e você não vai ter resultado no tratamento. E a gente sabe também que dias mais quentes pede um pouco mais, né? Se você faz atividade física também pede um pouco mais, tem que estar hidratado. E para quem não tem hábito de tomar água, tem vários aplicativos aí que te lembram também
que você tem que tomar água até você pegar o hábito, depois vai embora. Não, eu lá na clínica, em cada sala tem uma garrafinha de água, um copo com água, e aonde eu vou passando, eu vou bebendo, porque senão a gente esquece. Quando a gente lembra, é porque já tá desidratado. Dizer que quando você tá com sede é porque você já desidratou, né? Eu sou a rainha, gastei 10 garrafas. Alguém com alguma dúvida para perguntar pra gente? Aqui. Vamos falar agora, enquanto você dá uma olhada aí, sobre a imunidade, né? A gente veio aí da pandemia, que a gente não sabe se acabou de vez ou tá acabando, e na pandemia todo mundo ficou, ai meu Deus, preciso aumentar a minha imunidade, dá-lhe própolis, dá-lhe cúrcuma, dá-lhe gengibre, todo mundo querendo aumentar a imunidade desesperadamente. E eu brinco como se as pessoas só fossem morrer de coronavírus, como se a imunidade não fosse importante pelo toda a sua vida. Me fala um pouco sobre a imunidade versus tratamentos estéticos. Quando a gente pensa em equilíbrio do paciente, óbvio que eu vou focar dentro da minha área, mas se eu faço uma suplementação visando o equilíbrio dos minerais, das vitaminas, eu vou ter como consequência benefícios sistêmicos no corpo como um todo. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento para melhorar a condição de acne do meu paciente. Eu posso suplementar zinco, se a vitamina D dele estiver baixa, eu vou entrar com uma vitamina D que vai melhorar também. Eu posso entrar com outros tipos de antioxidantes que também vão melhorar na questão da acne, mas não vai melhorar só na acne, porque o zinco, ele é fundamental para a imunidade. Se eu tiver níveis adequados de vitamina D, é fundamental para a imunidade. Então, não é o foco, mas é uma consequência de um todo. É a alimentação completa. Estamos chegando ao final, eu acho que da nossa live. Nossa, já acabou? Ó, não sei quanto tempo você ainda quer falar, mas são 8h15. Nossa, a gente era pra gente falar meia hora, a gente fala, né? Gente, tem muita coisa, se a gente for falar, a gente vai ficar até... Mas mandem as perguntas pra gente, a gente vai ter outras lives. E agora, nós queremos contar uma novidade que vai ter em breve aqui pra você. No dia 17 de setembro, é um sábado, nós vamos fazer a festa de comemoração, que a gente está fazendo aniversário hoje, e a doutora Mayra, a nossa convidada, ela vai estar aqui. Então, se você quiser vir fazer uma análise. Pra gente conversar, tirar dúvidas, né? Não só da parte de ortomolecular, de harmonização. Eu vou estar aqui o dia inteiro. Ela vai estar aqui o dia inteiro, vai ter muita coisa boa para comer, muita coisa saudável. A gente vai estar aqui para comer, a gente vai fazer uma festa que tem que comemorar, são 11 anos. E a doutora Mayra, nossa convidada, ela vai estar aqui com a gente o dia inteiro, a partir das 9h30. Então vem conhecê-la pessoalmente se você não conhece. Vem bater um papo com a gente, ou só vem comer também, não tem problema. Se você quiser vir comer, a gente também vai receber você. Porque vai ter muita coisa boa aqui. A gente também fez uma parceria com uma ONG chamada Alma Linda. Então a gente vai estar recebendo doações. Essa ONG é uma ONG que trata de mulheres em vulnerabilidade que sofreram violência doméstica. E é muito legal porque elas também fazem um trabalho estético. Elas fazem maquiagem nessas mulheres para que elas possam sair para procurar um emprego ou sair para fazer uma entrevista para aumentar a autoestima. Bacana. É muito legal esse trabalho. Então tem tudo a ver com o seu trabalho. E elas estarão aqui fazendo. Quem quiser ser maquiado, passa aqui. Quem tá com maquiagem aí, nós mulheres, a gente quase não compra maquiagem, né? Mas se você tem uma aí que por um acaso você não está usando, você pode trazer, a gente doa para que elas possam também fazer esse trabalho. Pode doar alimento, pode doar roupa, pode só vir aqui conhecê-las. Então vem que vai ter muita coisa boa dia 17 de setembro aqui. Ai, vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Maria, muito obrigada. Imagina. Por ter feito essa primeira live do Empório Manjericão. A primeira de muitas. A primeira de muitas, estou muito feliz. Muito obrigada. Bom? Gente, tchau. Se tiverem dúvida, coloca aí. Eu mando pra doutora Mayra e a gente faz um videozinho explicando. Gente, obrigada. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Beijo. Até dia 17. Tchau. Tchau, tchau.